Contos do Submundo, Histórias Macabras, A Caça e o Caçador. Casa dos Montagnier, 1998. Na casa dos Montagnier morava William, o pai da família, Megan, a mãe, e Oliver, o filho. William sempre foi um ótimo policial, mas o que ele gostava mesmo era de caçada. Este era seu esporte favorito. Costumava caçar animais em viagens e florestas. Até que certo dia, ele decidiu se aventurar em uma viagem à floresta amazônica. Sua esposa não gostava muito desse tipo de esporte e por vezes ela avisava seu marido de que um dia isso poderia lhe trazer algum tipo de problema, ou até mesmo acontecer algum tipo de acidente, ao qual ele mesmo acabasse se ferindo ou ferindo alguém em uma de suas caçadas. Mas William nunca deu ouvidos a essa observação de Megan. No dia de aniversário de Oliver, o filho do casal estava completando 18 anos. O garoto também gostava das caçadas de seu pai, que lhe ensinava muitos truques. E ele sobre armamentos e sobre o próprio esporte, mas nunca deixou que o garoto fizesse qualquer tipo de caça. Oliver já havia ido em várias caçadas do pai, onde o mesmo trazia consigo como troféu a cabeça dos animais que ele matava. Muitos, até então, ficavam pendurados em suas prateleiras, e ele os tratava como troféus, se orgulhando de cada uma. William havia prometido a seu filho que quando ele completasse 18 anos, lhe daria sua primeira Mossberg calibre 12, uma espingarda ótima para caçadores, e assim o fez, além de levá-lo para sua primeira caçada de verdade. Megan ficou extremamente preocupada, mas como o pai era bastante experiente, ela apenas alertou os dois para que tomassem muito cuidado. E lá eles foram, rumo à sua jornada. Logo chegaram na Amazônia, e William, junto a um grupo de amigos caçadores, foram combinando os pontos de caça e todos os processos a serem feitos. Quando de repente, antes de sair para a caçada de aniversário, William e Oliver são abordados por uma mulher desconhecida, com traços de Índia, vestindo um traje bem característico de pessoas da mata, e em seu rosto haviam pinturas em branco e seu semblante transmitia uma forte imponência. A mesma parou à frente dos dois e disse: "Caçadores, devo alertá-los de que desde o início dessa semana, outros estão desaparecendo e 2 corpos foram encontrados hoje pela manhã, dissecados e sem nenhuma gota de sangue. Ainda não se sabe o que aconteceu, mas os boatos são de que uma criatura dentro da mata ainda desconhecida está sugando o sangue de outros seres. Por que não desistem desse esporte? Ao menos por um tempo, e procuram algo novo para preencher o vazio em suas mentes." Um brilho pairou sobre os olhos de Oliver. Há um tempo, o garoto estava ouvindo boatos de que uma criatura estava repercutindo sua fama por atacar e dissecar outros animais, e este estava ficando conhecido como o Chupa-Cabras. Foi então que o garoto se manifestou. "Pai, essa é a famosa criatura que está nos jornais das cidades. Todos meus amigos de escola e da rua também estão falando muito sobre essa criatura. Talvez, se a capturarmos vivo, fiquemos famosos por sermos os primeiros caçadores a capturar este lendário chupa-cabras." O brilho passou dos olhos do filho para os olhos do pai, que ficou ainda mais empolgado nesta caçada, e então respondeu colocando balas em sua arma e a engatilhando: "Essa irá ser a melhor e maior caçada de nossas vidas, filho. Pois além de ter você do meu lado, nesta data tão especial, seremos nós a descobrir uma nova espécie e ficarmos ricos e famosos, e esse dia entrará para a nossa história." Assim, os dois ignoraram o alerta da Índia e saíram da presença dela, enquanto os olhos da mesma brilharam em um tom de azul
e ela também saiu de cena, adentrando a mata. Dentro da floresta, pai e filho ficaram horas caçando o monstro, mas não encontraram nada. A noite começou a cair e muitos dos caçadores foram voltando a seus aposentos. William também parecia já estar cansado e desanimou-se, pois não havia encontrado nada demais durante todo o dia. E foi então que ele falou a seu filho: Oliver, apesar de não termos encontrado o tal de chupacabras, conseguimos pegar algumas pequenas caças. Acho que já podemos ir embora. Espero que tenha se divertido, meu filho. O garoto parecia não estar contente e muito menos satisfeito com aquela caçada. Eles apenas tinham pegado animais pequenos e isso não estava nos planos do garoto. Foi então que Oliver e William ouviram um barulho de galhos quebrando bem próximo a eles, ao oeste. Automaticamente eles olharam e apontaram suas armas na direção do barulho, mas não viram nada demais. Ainda assim, ficaram atentos e foram seguindo em passos leves na direção. William então falou em voz alta: Olá, tem alguém aí? Pelo horário, a mata já estava densa e um tanto escura, então alguns pontos para os olhos humanos já estava ficando difícil de se visualizar. Qualquer coisa que estivesse escondida por ali. Um momento de silêncio se lançou. Ouviu-se o som dos grilos na mata e dos galhos e folhas se balançando contra o vento, até que um vulto passou por entre as penumbras das árvores, logo atrás dos rapazes. Eles ouviram, mas não conseguiram ver o que havia sido. Foi então que William acenou com uma de suas mãos para seu filho, para que ele o desse cobertura, para que o garoto fosse os olhos em suas costas. O caçador então caminhou. Experiente, acendeu sua lanterna e foi logo observando os rastros de algo que estava sondando os dois. Ele agachou no solo e analisou as pegadas, estranhando que tipo de pegada era aquela. Ele nunca havia visto nada em toda sua vida parecido. As marcas não possuíam características nenhuma de criaturas que ele já conheceu e caçou. E isso não era pouco, já que desde jovem William caçava animais. As patas traseiras não eram iguais às dianteiras, e a criatura parecia ter 4 patas traseiras e 3 dianteiras. Foi quando Oliver avistou um corpo escuro em cima do galho da árvore, aonde seu pai havia se agachado para analisar as pegadas. Olhos vermelhos cintilantes denunciavam a presença daquela criatura na penumbra da noite. Foi quando ela saltou para cima de seu pai em tamanha velocidade que, se não fosse Oliver ter visto antes e feito um disparo com sua espingarda contra aquela coisa, ela teria decapitado seu pai instantaneamente. No susto, o monstro havia sido baleado e caiu ao lado direito de William, que saltou para o lado oposto. O caçador, rapidamente ao ver o rosto da criatura, ficou impressionado com tamanha abominação. A criatura andava sobre 5 patas, possuía garras longas e afiadas e seu corpo lembrava os de um cão sarnento, repleto de pelos falhados e negros. O crânio e o focinho longo e com ossos expostos, repleto de presas afiadas e sua língua longa e com uma boca extra em sua ponta, com tantas presas quanto a boca de um tubarão. Os olhos demoníacos eram um vermelho sangue que brilhava à luz da lua. Assustado, o caçador iniciou uma onda de disparos sem cessar nenhum momento, mas o monstro era ágil. Saltou de um canto a outro, desviando de todos os disparos e se protegendo por entre as árvores. Então logo a bala dos 2 caçadores acabaram e a preocupação aumentou. Foi aí que, ao agachar para abastecer a arma, William vê a criatura pular de galho em galho e ir em direção a seu filho Oliver. Então ele grita em desespero: Oliver, fuja! Se esconda rápido! Oliver, tremendo, tentava abastecer sua espingarda também,
Mas o tremor não o ajudava, e sua concentração dividida entre a espingarda e o monstro vindo tão rápido em sua direção o fez derrubar sua única munição restante e perdê-la na mata. Desesperado, o garoto não vê saída. Ele saca um facão que ficava na alça de sua calça e se vira para correr. E é neste momento que uma língua longa cruza o espaço por entre as árvores e morde com sua ponta as costas de Oliver, grudando em sua carne e a rasgando, puxando-a para o alto. William, desesperado, grita o nome do filho e, terminando de carregar sua arma, ele dispara de longe, tentando acertar a criatura no escuro da noite. Todos os disparos são em vão, pois o monstro desapareceu por alguns momentos da vista do caçador tão experiente. William, sem saber o que fazer, começou a ir em direção a que o monstro havia capturado seu filho, e nervoso ele gritava: "Desgraçado, devolva meu filho! Oliver, onde está você?" E neste momento o corpo de Oliver cai do alto das árvores em frente ao seu pai. O garoto agora estava morto, e seu corpo dessecado, empalidecido sem uma gota de sangue. William desacreditava que seu filho estava ali em sua frente, morto. Desacreditado, ele caiu prostrando-se de joelhos em frente ao cadáver do menino. E assim ele o colocou no colo, tentando acordá-lo de todas as formas. Mas já era tarde demais. A criatura, ainda faminta, saltou em frente a William e, o encarando, caminhou em passos lentos em sua direção, ameaçando o caçador com seus grunhidos. William, ainda abraçado em seu filho, sacou um revólver de sua jaqueta e disparou contra o monstro, que nem sequer desviou. Recebia os disparos, mas quase não sentia nada além de pequenos empurrões. "Maldito! Por que você não morre?" gritou William, incrédulo no que estava presenciando. Logo, ele, que conhecia perfeitamente o poder de uma arma de fogo. Quando os disparos cessaram, a criatura começou a correr na direção do caçador. E por instantes, pela primeira vez, William deixou de se sentir o caçador e sentiu na pele o arrepio de ser a caça. Foi então que ele fechou os olhos e aceitou a sua morte. E então, algo impediu o monstro de terminar o seu ataque. Era a Índia que ele havia encontrado pouco mais cedo antes de começar a sua caçada. Ela havia laçado a criatura com uma corda iluminada, forte o suficiente para segurar tamanha força taurina, enquanto aprisionava aquele ser monstruoso e o subjugava. Ela cantava com assobios e gritos, até que o monstro caiu diante da habilidade da Índia. E aprisionado pelos laços, ele apenas olhava para ela sem poder fazer nada. William aproveitou a brecha para carregar a sua escopeta e mirar na cabeça do monstro. Mas foi quando a mulher índia arremessou sua lança contra o caçador, e ela cruzou o espaço entre os dois tão rápido e ferozmente que o impacto contra a arma que ele segurava a fez ser amassada ao meio e lançada a metros de distância. Sem entender o motivo disso, William questiona: "Por que você fez isso? Você também não é caçadora? Não veio aqui ajudar? Então pare de me atrapalhar e mate esse demônio!" Foi então que a mulher respondeu: "Eu alertei você e seu filho sobre os perigos da mata, mas vocês escolheram seus destinos. E se teimar em não ir embora agora, eu libertarei o caçador das florestas novamente. E ele é quem decidirá o seu destino. E desta vez, eu não irei intervir. É isso que deseja?" William, temeroso e com ódio ao mesmo tempo por ter perdido seu filho, cai aos prantos. Nada disso precisava ter acontecido, mas a sua arrogância, a
Sua ganância e o seu egocentrismo, além de um vício sem fim, o levaram a perder quem realmente te amava. Agora vá, desapareça da mata e nunca mais volte, pois, se voltar a caçar novamente, quem irá caçar você serei eu, Caipora. Guarde esse nome para que jamais se esqueça deste momento. E assim, William ganhou uma nova oportunidade de sair vivo da floresta, mas sem seu precioso filho, que agora havia se tornado um corpo seco na mata. Depois disso, a pedido de sua esposa, William parou de caçar, mas enlouqueceu na presença de seus próprios troféus, em que o assombravam em sua casa. Poucos meses depois de contar várias vezes a mesma história para muitas pessoas, e elas desacreditarem do policial, ele simplesmente se suicidou. Desde então, outros relatos sobre o monstro da mata chupa-cabras ganham força em muitos locais, além de muitos caçadores ficarem temerosos sobre os protetores das matas. Está gostando de nosso conteúdo? Inscreva-se no nosso canal do YouTube, deixe aquele like sobrenatural e também nos acompanhe nas outras redes sociais, TikTok, @Contos do Submundo e Instagram, contos.do.submundo. Obrigado por acompanhar até o final do vídeo e até o próximo conteúdo.